E aí, pessoal, tudo bom? Como já diz aí no título, eu vou reler o primeiro capítulo porque deu um probleminha na última live que não gravou. E aí eu não consegui postar no YouTube, então eu não iria começar do segundo capítulo hoje e postar no YouTube sem ter o primeiro capítulo. Seria muito bizarro, né? Começar do segundo capítulo do livro não tem graça. Então vamos reler. Capítulo 1. A Casa dos Riddle. Os habitantes de Little Hangleton continuavam a chamá-la Casa dos Riddle, ainda que já fizesse muitos anos desde que a família Riddle morara ali. A casa ficava em um morro com vista para o povoado. Algumas janelas pregadas, telhas faltando e a era se espalhando livremente pela fachada. Outrora uma bela casa senhorial e, sem favor algum, a construção maior e mais imponente de toda a redondeza. A casa dos Riddle agora estava úmida, em ruínas e desocupada. As pessoas do local concordavam que a velha casa dava arrepios. Meio século antes, uma coisa estranha e terrível acontecera ali. Uma coisa que os antigos habitantes do povoado ainda gostavam de discutir quando faltava assunto para fofocas. A história fora requintada, tantas vezes enfeitada em tantos pontos que ninguém mais sabia onde estava a verdade. Todas as versões, porém, começavam no mesmo ponto, 50 anos antes, ao amanhecer de uma bela manhã de verão, quando a casa dos Riddle ainda era bem cuidada e imponente. Uma empregada entrou na sala de estar e encontrou os 3 Riddles mortos. A empregada saiu correndo morro abaixo aos berros até o povoado e acordou o maior número possível de pessoas. Caídos na sala, com os olhos abertos, gelados, ainda com a roupa do jantar. A polícia foi chamada e Little Hangleton inteiro fervilhou de espanto, curiosidade e mal disfarçada excitação. Ninguém gastou fôlego em fingir tristeza com o que acontecera aos Riddle, porque eles eram muito impopulares. Os velhos Sr. e Sra. Riddle tinham sido ricos, snobs e grosseiros, e seu filho adulto, Tom, era tudo isso em grau maior. A preocupação de todos que moravam em Little Hangleton era a identidade do assassino, pois não havia dúvida de que 3 pessoas aparentemente saudáveis não poderiam ter morrido na mesma noite de causas naturais. O enforcado, o bar local, faturou sem parar aquela noite. Os habitantes do povoado apareceram em peso para discutir a matança. Foram recompensados por terem deixado o conforto de sua lareira. Quando a cozinheira dos Riddle apareceu teatralmente e anunciou para o bar, repentinamente silencioso, que um homem chamado Franco Bryce acabara de ser preso. Franco? Exclamaram várias pessoas. Nunca! Franco Bryce era o jardineiro dos Riddle. Morava sozinho em uma casa mal cuidada na propriedade dos patrões. Voltara da guerra com uma perna dura e uma intensa aversão por ajuntamentos e barulhos. E desde então trabalhava para os Riddle. Houve um corre-corre geral para pagar bebidas para a cozinheira e ouvir maiores detalhes. Sempre achei que ele era esquisito, disse a mulher aos ouvintes ansiosos, depois do quarto xeres. Assim, antipático. Tenho certeza de que não oferecia a ele só uma xícara de chá. Oferecia uma 100. Nunca quis se misturar, nunca mesmo. Ah, disse a mulher do balcão, disse uma mulher sentada ao balcão. Mas ele passou muito sofrimento na guerra, o Franco, e gosta de uma vida tranquila. Isso não é razão. Quem mais tinha a chave da porta dos fundos, então? Vociferou a cozinheira. Desde que me entendo por gente, sempre teve uma chave de reserva pendurada na casa do jardineiro. Ninguém forçou a porta ontem à noite. Não tem janelas quebradas. O Franco só precisou entrar escondido na casa grande enquanto a gente dormia. As pessoas trocaram olhares, tenebrosos. Eu sempre achei que ele tinha um jeito ruim, e não me enganei, resmungou um homem junto ao balcão. Foi a guerra que deixou ele esquisito, se querem saber a minha opinião, disse o dono do bar. Eu disse que não queria desagradar a Franco, não disse, Dot? Falou uma mulher agitada a um canto. Gênio terrível, concordou Dot, acenando a cabeça com vigor. Me lembro quando ele era criança. Na manhã seguinte, quase ninguém em Little Hangleton duvidava que Franco Bryce tivesse matado os Riddle. Mas na cidadezinha vizinha de Grace Hangleton, na delegacia de polícia escura e feia, Franco teimava em repetir sem parar que era inocente e que a única pessoa que ele vira perto da casa no dia da morte dos Riddle fora um adolescente estranho, de cabelos negros e rosto pálido. Ninguém mais no povoado vira o tal garoto e a polícia não teve dúvidas de que Franco o inventara. Então, quando as coisas estavam ficando muito feias para Franco, chegou o laudo sobre os cadáveres dos Riddle e tudo mudou. A polícia nunca vira um laudo mais esquisito. Oi, Ana, tudo bom? Ah, não sei, né? Tá por aí, em algum lugar do quarto.
Uma equipe de legistas examinara os corpos e concluíra que nenhum dos Riddle fora baleado, envenenado, esfaqueado, estrangulado, sufocado ou, pelo que saibam, sofrera qualquer violência. Com efeito, continuava o laudo, em tom de inconfundível perplexidade, os Riddle, tirando o fato de que estavam mortos, pareciam gozar de perfeita saúde. Os legistas observaram, como se estivessem decididos a encontrar alguma coisa errada nos cadáveres, que cada membro da família tinha uma expressão de terror no rosto. Mas, segundo afirmava a frustrada polícia, quem já ouvira falar de alguém morrer de pavor? Que coisa absurda, não é mesmo? Oi, bolinho, tudo bom? Ah, ia ser legal, né? Ter essa matéria na escola. E como não havia a menor prova de que os Riddle tivessem sido assassinados, a polícia foi obrigada a soltar Franco. Os mortos foram enterrados no cemitério da igreja de Little Hangton, e por algum tempo suas sepulturas se tornaram alvo da curiosidade geral. Para surpresa de todos e acompanhado por uma nuvem de desconfiança, Franco Bryce voltou para sua casinha na propriedade dos Riddle. Para mim, foi ele quem matou a família e não me interessa o que a polícia disse, comentou Dot no enforcado. E se eles tivessem um pingo de decência, iria embora daqui, sabendo que a gente sabe que foi ele. Mas Franco não foi embora. Ficou para cuidar do jardim para a família que veio morar logo depois na casa dos Riddle. E para a próxima, porque nenhuma das duas se demorou muito. Em parte, talvez, tenha sido por causa de Franco que cada proprietário dizia que o lugar dava uma sensação desagradável. E, por falta de moradores, acabou se desmantelando. O ricaço, que era o atual dono da casa dos Riddle, nem morava lá. Nem dava um destino à casa. Diziam no povoado que ele a mantinha por causa dos impostos, embora ninguém entendesse muito bem o que significava isso. E o ricaço continuou a pagar a Franco para cuidar da jardinagem. Ele agora se aproximava do seu 77º aniversário. Muito surdo, a perna mais dura que nunca, mas era visto trabalhando pelos jardins quando fazia bom tempo, embora o mato já começasse a levar a melhor. O mato não era, no entanto, o único problema que Franco precisava enfrentar. Os garotos do povoado tinham criado o hábito de atirar pedras nas janelas da casa dos Riddle. Passavam de bicicleta por cima da grama que Franco se empenhava tanto para manter aveludada. Umas 2 vezes eles haviam arrombado a velha casa para ganhar apostas. Sabiam que o velho Franco era dedicado à propriedade e achavam graça vê-lo mancando pelo jardim, brandindo a bengala e ralhando, a voz roufenha, com os invasores. Franco, por sua vez, acreditava que os garotos o atormentavam porque, tal qual seus pais e avós achavam que ele era um assassino. Por isso, quando acordou certa noite de agosto e viu uma coisa muito estranha na casa, ele simplesmente supôs que os garotos estivessem indo um pouco mais longe em suas tentativas de castigá-lo. Foi a perna dura que o acordou, doía mais do que nunca agora na velhice. Franco se levantou e desceu as escadas até a cozinha, pensando em tornar a encher a bolsa de água quente para aliviar a rigidez do joelho. Parado à pia, enchendo a chaleira, ele olhou para a casa dos Riddle e viu uma luz brilhando nas janelas do primeiro andar. Franco percebeu na mesma hora o que estava acontecendo. E aí, Matsu, tudo bom? Estamos recomeçando o primeiro capítulo hoje, porque eu já tinha lido o primeiro capítulo na quinta-feira da semana passada. Mas quando eu li, não gravou. E aí como que eu coloco no YouTube o livro inteiro se não gravou o primeiro capítulo? Aí complica, né? Pois é. Franco percebeu na mesma hora o que estava acontecendo. Os garotos tinham invadido novamente a casa e, a julgar pelo bruxuleio da luz, haviam acendido a lareira. Franco não possuía telefone e, de qualquer modo, desconfiava demais da polícia desde que esta o levara para interrogatório depois da morte dos Riddle. Na mesma hora ele pousou a chaleira, correu para cima o mais rápido que a perna dura lhe permitiu e logo voltou à cozinha completamente vestido e apanhou uma velha chave enferrujada no gancho junto à porta. Depois pegou a bengala que deixara apoiada na parede e saiu pela noite. A porta de entrada da casa dos Riddle não tinha sinais de arrombamento, e o mesmo acontecia com as janelas. Andando com dificuldade, Franco contornou a casa em direção aos fundos, até chegar a uma porta semi-escondida pela era. Apanhou a velha chave, enfiou-a na porta e abriu-a silenciosamente. Entrou em uma cozinha cavernosa, havia muitos anos não entrava ali. Ainda assim, mesmo no escuro, ele se lembrou de onde era a porta para o corredor e tateou até encontrá-la. As narinas invadidas pelo cheiro de podridão, os ouvidos atentos a qualquer som de passos ou vozes no primeiro andar. Chegou ao corredor, que estava um pouquinho mais claro, graças às grandes janelas de caixilhos que havia
de cada lado da porta de entrada, e começou a subir as escadas, abençoando a poeira grossa que cobria a pedra porque abafava o som dos seus passos e de sua bengala. No patamar, Franco virou à direita e viu imediatamente onde se encontravam os intrusos. No finzinho do corredor havia uma porta entreaberta de onde saía uma luz vacilante, que projetava uma longa nesga dourada no chão escuro. Franco foi se aproximando mais, segurando a bengala com firmeza. A alguns passos da entrada conseguiu entrever uma faixa estreita do quarto adiante. Não adjacente, adiante. O fogo estava aceso na lareira. Isto o espantou. Parou e escutou com atenção, porque uma voz masculina falava dentro do quarto. Parecia tímida e temerosa. Sobrou um pouco na garrafa, milord, se ainda tiver fome. A voz está indo embora. Mais tarde, respondeu uma segunda voz. Essa também pertencia a um homem, mas era estranhamente aguda e fria, como uma rajada repentina de vento gélido. Alguma coisa naquela voz fez os poucos cabelos na nuca de Franco ficarem em pé. Me leve mais para perto do fogo, rabicho. Franco virou a orelha direita para a porta, para ouvir melhor. Ouviu o tinindo de uma garrafa que alguém pousava sobre uma superfície dura. Depois, o ruído prolongado e seco de uma cadeira pesada arrastando pelo chão. O jardineiro viu de relance um homenzinho de costas para a porta, empurrando a cadeira conforme lhe pediram. Usava uma longa capa preta e tinha uma grande pelada na parte de trás da cabeça. Depois ele desapareceu de vista. Aonde foi, Nadine? Perguntou a voz fria. Não sei, milord, disse a primeira voz nervosamente. Saiu para explorar a casa, acho. Você vai ordenhá-la antes de nos recolhermos, rabicho, disse a segunda voz. Vou precisar me alimentar durante a noite. A viagem me deu uma enorme canseira. A testa enrugada, Franco inclinou o ouvido para mais perto da porta e escutou. Houve uma pausa e em seguida o homem chamado Rabicho tornou a falar. Milord, posso perguntar quanto tempo vamos ficar aqui? Uma semana, disse a voz fria, talvez mais. O lugar é razoavelmente confortável e ainda não podemos dar seguimento ao plano. Seria tolice agir antes do fim da Copa Mundial de Quadribol. Franco meteu um dedo nodoso no ouvido e girou. Com certeza, devido ao acúmulo de cera, ele ouvira a palavra quadribol. Uma palavra que não existia. A Copa Mundial de Quadribol, milord, admirou-se Rabicho. Franco enfiou o dedo com mais força no ouvido. Me perdoe, mas não compreendo. Por que precisamos esperar o fim da Copa Mundial? Porque, seu tolo, nesse exato momento estão chegando ao país bruxos do mundo inteiro e todos os bisbilhoteiros do Ministério da Magia estarão em campo, à procura de sinais de atividades incomuns, verificando identidades e tornando a verificá-las. Estarão obcecados com a segurança, tentando impedir que os trouxas percebam alguma coisa. Por isso, vamos aguardar. Franco parou de tentar desentupir o ouvido. Ouvira distintamente as palavras Ministério da Magia, bruxos e trouxas. Era óbvio que cada uma dessas expressões significava alguma coisa secreta. E Franco só conseguia pensar em dois tipos de gente que falava em código: espiões e bandidos. Franco apertou mais a bengala e apurou ainda mais os ouvidos. Milord continua decidido, então? Perguntou Rabicho em voz baixa. Claro que estou decidido, Rabicho. Agora havia um tom de ameaça em sua voz fria. Seguiu-se uma pausa, e então Rabicho falou. As palavras saíram de sua boca num atropelo, como se ele estivesse se obrigando a falar antes de perder a coragem. Poderia ser feito sem o Harry Potter, milord? Outra pausa, mais longa, e então... Sem o Harry Potter? Sussurrou a segunda voz. Entendo. Milord, não estou dizendo isso porque me preocupo com o garoto, explicou Rabicho, a voz subindo esganiçada. O garoto não significa nada para mim, nadinha. É só porque se usássemos outro bruxo ou bruxa, qualquer um, a coisa poderia ser feita muito mais rapidamente, se o senhor me permitisse deixá-lo por algum tempo. O senhor sabe que posso me disfarçar com muita eficiência. Eu voltaria em apenas 2 dias com a pessoa necessária. Eu poderia usar outro bruxo, disse a segunda voz baixinha, é verdade. Milord, faz sentido, disse Rabicho, parecendo mais aliviado. Pôr as mãos em Harry Potter seria tão difícil, ele está tão bem protegido. E então você se oferece para ir buscar um substituto? Negócio, viu? Ah, cara.
A câmera não quer voltar. De novo. Ai, como eu detesto quando isso acontece. Bom, pessoal, eu volto daqui a pouquinho. Como eu já li o primeiro capítulo pra vocês, eu vou terminar só em gravação, só pra postar no YouTube, e eu já volto. Talvez a tarefa de cuidar de mim tenha se tornado cansativa para você, Rabicho. Obrigada aí, Matsu. A sugestão de abandonar o plano não seria apenas uma tentativa de me abandonar? Milord, não tenho nenhum desejo de deixá-lo, absolutamente nenhum. Não minta para mim, sibilou a segunda voz. Sempre percebo, Rabicho, você está arrependido de ter voltado para mim. Eu o horrorizo, vejo você fazer careta quando olha para mim. Sinto você estremecer quando me toca. Não, minha devoção a Milord. Sua devoção não passa de covardia. Você não estaria aqui se tivesse onde ir. Como posso sobreviver sem você quando preciso que alguém me alimente, a intervalos regulares? Quem vai ordenhar Nadine? Mas o senhor parece tão mais forte, Milord. Mentiroso, sussurrou a segunda voz. Não estou mais forte e uns poucos dias sozinho seriam suficientes para me roubar a pouca saúde que recuperei com seus cuidados desajeitados. Silêncio. Rabicho, que estivera resmungando incoerentemente, calou-se na mesma hora. Durante alguns segundos, Franco não ouviu nada, exceto o crepitar do fogo. Então o segundo homem recomeçou a falar, num sussurro que era quase um silvo. Tenho minhas razões para usar o garoto, como já lhe expliquei, e não vou usar mais ninguém. Esperei 13 anos. Mais uns meses não me farão diferença. Quanto à proteção que rodeia o garoto, creio que meu plano funcionará. É preciso apenas um pouco de coragem de sua parte. Rabicho, e você encontrará coragem, a menos que queira sentir o peso da cólera de Lord Voldemort.